Vamos falar agora de uma coisa que entenda esse termo aqui, remuneração de sócios, como é que eu vendo contabilidade para o Simples. Tá? Ah, como é que eu vou vender? Já ouviste muito isso, né? De muito contador, né? Ah, mas o cara do Simples não quer fazer contabilidade. O cara do Simples não quer pagar contabilidade. Aí eu sempre pergunto, tu já vendeste para ele? Você não tem que responder nada pelo seu cliente. Tá? Nada. Se você olhou um negócio, olha, esse serviço aqui vai me demandar e vai aumentar o honorário do cliente. Você chega com ele e fala assim, olha, eu fiz isso e aquilo, aumentou o meu serviço aumentou e eu preciso ajustar a minha remuneração de 1.000 para 1.300. Só que você tem que ter tudo anotado, detalhado e mostrar para ele, olha, é isso aqui, a tua empresa está me demandando mais, eu precisei contratar um funcionário a mais para te atender. E eu preciso que você me ajude a pagar isso aqui. Ponto. Tá? Porque a maioria dos nossos colegas contadores, eles respondem a pergunta que ele deveria fazer para o cliente. Tá? Não, eu tenho que perguntar. Ah, mas ele vai ficar chateado. Não interessa. Você é que não pode ficar chateado por estar ganhando mal, por estar prestando um serviço sem lucro. Né? Isso aí nós temos que eliminar da classe contábil. Eu não posso mais ficar trabalhando sem ter lucratividade na minha carteira. Tá? Porque se eu não tenho lucratividade na minha carteira, ela não é boa para mim. Ela tem que ir embora, eu tenho que mandar em frente. Tá? E sanear quem é que vai trabalhar de graça? E você não tendo lucratividade, você está pagando para trabalhar. Então, na hora que nós falamos sobre rendimentos distribuídos a sócios ou titulares, é que vem a cereja de bolo na venda do serviço. Tá? Então, consideram-se isentos do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual do beneficiário os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, salvo os que corresponderem a prolabore, aluguéis ou serviços prestados. Tá? O que é o prolabore? É o salário do empresário. Tá? Esse prolabore tem muita empresa que não quer pagar, mas eu já estudei isso demais e eu sou obrigado a pagar prolabore. Por que eu sou obrigado, Marco? Porque o titular, o sócio que trabalha na empresa, ele é um segurado obrigatório do INSS. Então, por ele ser um segurado obrigatório do INSS, ele tem que recolher a previdência em cima do prolabore, que é o salário dele, em retribuição pelo exercício da atividade empresarial dele. Tá? Mas um sócio, ele também pode receber aluguel da empresa. Ah, eu abri o meu escritório contábil, a minha empresa contábil, num prédio meu, numa sala minha, pessoa física. Eu posso alugar para a empresa? Posso alugar para a empresa e posso receber aluguel. Tá? Só que esse aluguel ele vai ser tributado. Os serviços prestados, a mesma coisa. Eu posso fazer a contabilidade da minha empresa? Posso, eu sou contador habilitado. Então, eu posso prestar serviço, né, para a minha empresa contábil. Só que esses 3 itens, eles são tributáveis. O que é isento? Lucros ou dividendos, dependendo da forma que eu criar a minha empresa. Né? Então, se eu tenho distribuição de lucros, aí é isento de tributação. Olha o que diz lá no artigo 15 da Lei 9.249. A isenção fica limitada ao valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o artigo 15 da Lei 9.249 sobre a receita bruta mensal, no caso de antecipação de fonte, ou da receita bruta total anual, tratando-se de declaração de ajuste subtraído do valor devido na forma do Simples Nacional
no período relativo ao imposto de renda da pessoa jurídica, ao IRPJ. Tá? Esse artigo 15 da Lei 9249, de 95, é o artigo que trata sobre os percentuais de presunção do lucro, tá? Do lucro presumido. Tá? Que ele fala o quê? A base de cálculo do imposto em cada mês será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% sobre a receita bruta oferida mensalmente, observado o disposto nos artigos 30 a 35 da Lei 8981 de janeiro de 95, nas seguintes atividades. Aí eu tenho 1,6 por atividade de revenda para consumo de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural. Tá? Então, eu tenho 1,6% para os derivados do petróleo. Eu tenho 16% para atividade de prestação de serviço de transporte, exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo. Ou seja, então, se eu tenho transporte de carga, é 8%. Agora, se for de passageiro, 32%. Para as pessoas jurídicas, que se refere ao inciso 3º do artigo 36 da Lei 8981, de 20 de janeiro de 95, observado o disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 29 da referida lei. Tá? Aí eu tenho o quê? 32% para as atividades de prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares, que é 16%. Intermediação de negócios, tá? Que essa questão da intermediação de negócios é quando você é representante, tá? Faz alguma intermediação, tá? Corretores, etc. Administração, locação ou cessão de bens móveis, imóveis e direitos de qualquer natureza. Prestação cumulativa e contínua de serviço de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de risco, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços, né, que são as famosas factoring, né, empresa que compra crédito de outra empresa. E no caso de atividade diversificada, será aplicado o percentual correspondente a cada atividade. Tá? As receitas provenientes de atividade incentivada não comporão a base de cálculo do imposto na proporção do benefício a que a pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real fizer jus. Isso aí é aqueles programas lá da FNO, do Fundo Nacional do Norte, Fundo Nacional do Nordeste, que aí você tem redução de base de cálculo, aí você não tributa aquele valor que foi dado de isenção. Tá? Então, o que eu tenho que lembrar? É que na percentual, o limite de distribuição de lucro isento de tributação no Simples, ele é baseado nos percentuais do lucro presumido. Por isso que nós falamos que calcula o Simples como se presumido fosse. Tá? Aí eu tenho esses 4 percentuais, 1,6% para derivado de petróleo, 8% para comércio em geral, 16% para serviço hospitalar e transporte passageiro, representação comercial, se faturar até 120 mil por ano. Então, tem um pulo do gato nessa questão do lucro presumido, tá? Que não é objeto, mas eu vou falar para vocês começarem a dar uma estudada nessa parte do lucro presumido, que tem o parágrafo 1º, lá do artigo 15, que ele fala que empresas exclusivamente prestadoras de serviço, cujo faturamento anual seja de até 120 mil reais, ele tem redução em 50% da base de cálculo. Então, aquela atividade que tem lá de 32%, né, de intermediação de negócio, etc., de 32%, ele cai para 16%. Tá? Aí tu reduz a base de cálculo do imposto pela metade. Tá? E os 32%
32% é a prestação de serviço em geral, inclusive contabilidade. Se você tem uma empresa de contabilidade, o percentual é 32% no lucro presumido, e para calcular o limite de distribuição de lucros sem tributação, também é 32%. Então, o parágrafo 4º, percentual de que trata o artigo também será aplicado sobre a receita financeira da pessoa jurídica que explore atividade imobiliária relativa ao loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda, quando decorrente da comercialização de imóveis e for apurada por meio de índices ou coeficientes previstos em contrato. E está aí um resumo, tá? É muito mais coisa, né? Porque você tem que ver a infinidade de atividades que nós temos lá no CNAE, cada uma vai ter um percentual diferente, né? Revenda de combustível, né? O que é relacionado, 1,6%, venda de mercadoria, transporte de carga, atividade imobiliária, né? Compra e venda de loteamento, serviços hospitalares, atividade rural, industrialização, 8%, né? Com a contribuição social de 12%. A gente já tem serviço de transporte, exceto de carga, e serviços gerais, com receita bruta até 120, 16%. Né? Aí tem serviços profissionais, sociedades de contadores, advogados, engenheiros, né? 32%, com a contribuição social de 32%, né? Também. Vamos dar um exemplo numérico para ficar bem claro isso. Tá? Então, nós temos uma empresa comercial com receita bruta mensal, em novembro de 2022, de R$200 mil. Receita bruta acumulada em 12 meses de R$1.570.000. Pretende distribuir lucros do referido mês. Então, aplica-se o percentual de presunção do lucro, tabela da Lei 9.249, lá do artigo 15º, correspondente à atividade comercial, que é de 8%, sobre o valor da receita do mês. 200 mil vezes 8% dá R$16 mil. Do valor apurado no item 1, será subtraído o valor devido ao Simples Nacional relativo ao IRPJ. Né? Aí eu tenho que ir lá no anexo, né? Ou no extrato do Simples Nacional e ver quanto é que eu vou recolher de imposto de renda. Né? Então, analisando no anexo, você chega num percentual de 5,5% da alíquota correspondente ao RPJ na tabela do Simples. Né? Receita bruta acumulada, 720 a 1.800.000. Tá? Tabela do anexo 1. Que aí daria R$11 mil. Tá? Para você fazer o cálculo. Então, eu tenho 16 mil menos 11 é o quanto eu vou pagar. Tá? Então, eu tenho que olhar o extrato para ver quanto é que eu tenho de imposto retido na fonte, em cima do Simples Nacional, para diminuir do valor que eu tenho de imposto de renda distribuído, de lucro distribuído. Tá? Então, vamos lá. Percentual de presunção menos imposto de renda pago no mês é o quanto eu posso distribuir de lucro para o empresário. Tá? No lucro presumido, eu tenho que reduzir o imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS e até o ISS. Eu diminuo até o ISS. Tá? No Simples Nacional, eu só tenho que reduzir o valor do IRPJ. Tá? Eu só tenho que reduzir do lucro distribuível o percentual do imposto de renda, do IRPJ. Então, subtrai-se um do 2, teremos um valor que pode ser distribuído de lucros com isenção no mês. Tá? Outro exemplo, né, para nós termos a fixação de como é que você vai tratar isso lá diante do seu cliente, tá? Porque é sempre bom, todo ano eu faço esse exercício. Tá? Olha aí, se você não tiver contabilidade, o lucro que você vai ter é esse.
com a contabilidade, o lucro é esse, mais o ganho que a contabilidade dá para o cliente. E eu faço essa comparação e apresento para ele, olha, o quanto que a contabilidade te remunerou, só por você decidir, né? Inclusive, para nós tratarmos de melhoria dos honorários no ano seguinte. Eu mostro para ele, olha, o quanto que eu te fiz ganhar neste ano, trabalhando competentemente a minha contabilidade. Aí eu consigo ter argumentos para poder aumentar o meu honorário. Tá? Só pedir, sem mostrar o que você faz, não consegue. Então, aqui, empresa familiar sem contabilidade. É um comércio de bebidas. Né? O faturamento no ano, 960 mil. Foi distribuído 200 mil reais de lucros aos sócios. Qual o tratamento tributário deste lucro? Então, rendimento distribuído de sócio ou titular da empresa. Tá? O limite de isenção não se aplica na hipótese de a pessoa jurídica manter a escrituração contábil e evidenciar lucro superior àquele limite. Ou seja, provado através da contabilidade que o lucro apurado é superior ao determinado mediante a regra citada, poderá este lucro ser distribuído com a isenção do imposto de renda. Assim, se o comerciante, no exemplo anterior, tiver um lucro contábil de 20 mil reais no mês, poderá distribuir esse valor sem tributação pelo imposto de renda. Isto evidencia uma vantagem, tá? Para a empresa que mantém contabilização. Tá? Então, eu tenho que ter essa preocupação, eu tenho que ter esse cuidado junto do meu cliente. Tá? Vamos fazer um cálculo rápido aqui. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um faturamento no ano de 960 mil e foi distribuído 200 mil reais de lucros aos sócios. Qual o tratamento tributário desse lucro? O que eu tenho que pegar? 960 mil vezes 8%, porque é uma empresa comercial. 960 mil vezes 8%. Então, eu tenho um lucro de R$ 76.800. Eu tenho R$ 76.800. Só que foi distribuído quanto? 200 mil. Aqui agora, o que eu faço? Foi distribuído mais do que o limite estabelecido na legislação. O que eu faço? Eu vou lançar na contabilidade, na declaração de imposto de renda do sócio, né, dos sócios, R$ 76.800 em rendimentos isentos não tributáveis. A diferença disso, ou seja, 123.200 é tributável. Tá? Então, eu vou pegar 123.200 e, com certeza, vai calcular 7,5%, 27,5% de imposto de renda no sócio. Aí tu vai chegar com o cliente e falar assim, olha, só por você não ter contabilidade, você vai ter que pagar R$ 33.880 de imposto de renda sobre o que foi distribuído. Porque você não tem como provar que efetivamente a empresa teve um lucro de 200 mil no ano. Mas se eu tiver contabilidade, quanto é que eu vou pagar de imposto? Eu fiz a contabilidade, apurei um lucro de 200 mil, distribuí os 200 mil. Quanto é que eu pago de imposto de renda? 0. Em cima do lucro apurado em contabilidade. Empresa familiar com contabilidade, transporte de passageiro. Faturamento no ano, 1.200.000. Foi distribuído 200 mil de lucros aos sócios. Custos e despesas totais, 550 mil. Se eu tenho contabilidade, o que eu faço? Faturamento, 1.200.000, menos custos e despesas, para apurar qual foi o lucro obtido pela empresa. Né? Então, sem contabilidade, eu teria que fazer lá o 1.200.000 reais
vezes o percentual referente ao transporte passageiro, lá a questão dos 16%, 192 mil. Então, se eu não tenho contabilidade, eu já tinha distribuído 8 mil a mais do limite que eu posso distribuir sem tributação. Não, eu tenho contabilidade. Ah, beleza. Então, se tu tem contabilidade, 1.200.000 menos 550 mil, me dá 650 mil. Então, tu tem distribuído 200 mil é isento de tributação. Ah, mas e se eu quisesse distribuir 650 mil? Eu posso? Posso. Se eu tiver apurado em contabilidade, o lucro apurado em contabilidade, eu posso distribuir integralmente, sem pagar imposto de renda na pessoa do sócio. Tá? Integralmente. 1.200.000 menos 550 mil, eu posso distribuir 650 mil sem pagar imposto de renda na declaração de pessoa física. Eu vou lançar lá em rendimentos isentos não tributáveis. Lucro rendimentos isentos das empresas do Simples Nacional. Então, esse é o cálculo, 1.200.000 vezes 16%, dá 192 mil. E IRPJ, 5,5%, 66 mil. 192 menos 66 dá 126 mil, que pode ser distribuído. Foi distribuído 200 de lucros. Então, sem contabilidade, 126 mil é isento, 74 mil é tributável. Com a contabilidade, 650 mil pode ser distribuído integralmente. Como só foi distribuído 200, os 200 mil serão isentos de tributação. Aqui eu tenho uma outra empresa que ela tem contabilidade, só que ela tem duas atividades. Ela tem transporte passageiro, que faturou 760 mil, e administração e locação de imóveis, que faturou 500 mil reais. Qual o tratamento tributável deste lucro? Custos e despesas totais, 600 mil. Qual é o tratamento tributário que eu tenho desse lucro? Qual é o limite de lucros que podem ser distribuídos? Então, eu tenho que fazer o quê? Se é contabilidade, se ela tem contabilidade, eu só preciso fechar o balanço. Apurar em DRE, efetivamente o quanto que lucrou. Quanto foi que lucrou? É o quanto eu posso distribuir de lucros para esses empresários.